E no vídeo de hoje eu vim mostrar exatamente quem é obrigado a pagar o INSS e não tem para onde correr e nem se esconder, porque senão a Receita Federal, o leão vem ó e pega mesmo, gente. Por quê? Porque o INSS é um tributo e se você é segurado obrigatório, tem que pagar. Vamos entender quem são essas pessoas? Vem comigo! Bom, para quem me acompanha aqui no meu canal sabe que para conseguir qualquer benefício previdenciário dentro do INSS, você tem que pagar o INSS. Claro, né, gente? Que senão você não se aposenta e nem consegue nenhum outro tipo de benefício, tá? Fique sabendo disso desde já. Mas, para esses segurados que eu vou citar aqui hoje, além de ter isso na mente, já fixado na cabeça que tem que pagar o INSS para conseguir algum benefício previdenciário, São Paulo, forte, bola favorecendo o Corinthians pela ponta direita, bola com o Zé Maria. eles têm um peso maior, e sabe qual é? É que eles são obrigados a pagar o INSS, não tem para onde correr, gente, eles têm que pagar o INSS, que senão eles são autuados pela Receita Federal, já que o INSS é um tributo, tá? Para você que não sabe, o INSS é sim um tributo. Sabia não? Então é o seguinte, hoje, neste vídeo, eu vou citar quais são esses tipos de segurados obrigatórios que você tem que saber, o básico você tem que saber, porque o mais difícil eu acredito que você já saiba, que são os cálculos. Mas isso aqui é uma coisa assim bem básica, mas é de tanta importância, gente, que vocês vão entender por que eu tô falando isso aqui. É porque tem ali que você tem que pagar o INSS, você é obrigado a pagar o INSS, mas tem momentos ali que você não é obrigado a fazer o recolhimento. Quem tem que fazer o recolhimento é uma outra pessoa. É mesmo, é? E vocês têm que entender isso, porque isso é muito importante na hora que você for solicitar a sua aposentadoria. Mas antes de continuar esse vídeo, aproveite e se inscreva nesse canal, é nesse botãozinho aqui embaixo, e já deixa o seu joinha, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser de grande valia para você. Vocês vão entender por que, gente, que eu tô falando isso aqui. Eu não trouxe esse vídeo à toa não, tá? Vocês têm que saber o básico, tá bom? Vem comigo! Dentro do INSS tem uma classificação de segurados. Segurados obrigatórios e segurados facultativos. E hoje nós vamos falar somente dos segurados obrigatórios, que são obrigados a pagar o INSS. E dentro dessas espécies nós temos os empregados, os trabalhadores avulsos, os empregados domésticos, os segurados especiais e os contribuintes individuais. Tem 5 pessoinhas aqui dentro dessa classificação dos segurados obrigatórios. Eu vou explicar cada um aqui para vocês de uma forma assim bem resumida, para vocês conhecerem e identificarem aí qual tipo de segurado você é hoje, qual tipo que você já foi. Você tem que saber disso. O primeiro da lista aqui são os segurados empregados. Quem são esses segurados? Os segurados empregados são aquelas pessoas que trabalham para uma empresa, né? Normalmente é para uma empresa, por uma outra pessoa jurídica, que possui fins lucrativos. Essa pessoa quer ganhar dinheiro. E você trabalha ali com um vínculo empregatício, por meio de carteira de trabalho ou também de um contrato. Esses empregados aqui são obrigados a pagar o INSS. Porém, quem tem a obrigação do recolhimento do seu INSS, caso você esteja nessa situação aí, é o seu patrão, é quem assinou a sua carteira que tem que fazer o recolhimento do INSS para você. E dentro desses empregados aqui, gente, inclusive pode ser um vínculo urbano ou rural. Você pode estar trabalhando em meio rural de carteira assinada, você pode estar trabalhando em meio urbano de carteira assinada. São todas as pessoas aí que normalmente trabalham numa empresa ou em meio rural, tá bom? Esses são os empregados. Já os empregados domésticos ou somente domésticos são bem parecidos com os empregados, mas aqui tem um porém. Quem é empregado doméstico trabalha na residência de uma terceira pessoa e essa terceira pessoa não tem como fins lucrativos, ela não quer ganhar dinheiro, ela quer somente que a pessoa faça a limpeza da casa, né? Por exemplo, ajude ali no cuidar dos filhos, limpeza da casa, é isso. Não tem fins lucrativos, não é para ganhar dinheiro, é somente ali para aquela pessoa no auxílio ali da sua residência. Este empregado doméstico
E para ser considerado empregado doméstico, você tem que ter a sua carteira assinada, né? Normalmente tem a carteira assinada, e você tem que estar trabalhando por mais de 2 dias durante a semana, senão não é classificado como empregado doméstico, tá? Tem um vínculo ali entre você e o seu patrão por meio da carteira de trabalho, mas somente ali para a sua residência. E outra coisa muito importante, você é obrigado a pagar o INSS, mas quem que é responsável pelo recolhimento dele? Não é você, o seu patrão que tem que fazer o recolhimento junto ao INSS. Já os contribuintes individuais são todas aquelas pessoas que trabalham por conta própria. Diferentemente ali dos domésticos e dos empregados que possuem a carteira assinada ou algum outro tipo de contrato, o contribuinte individual trabalha por conta própria. Ele trabalha por conta própria e paga o INSS por conta própria. É ele que é o responsável pelo recolhimento do INSS. Só que tem um porém, gente. Para os contribuintes individuais que prestam serviço para uma pessoa jurídica ou para uma empresa, que eles podem fazer isso, eles precisam saber do seguinte: até março de 2003, a responsabilidade do recolhimento era deles. Tá? Você aí, contribuinte individual, até março de 2003, tinha que fazer o recolhimento do INSS aí por conta própria. A partir de abril de 2003, essa responsabilidade do recolhimento do INSS já é da pessoa ali que você prestou o serviço para ela. Os contribuintes individuais, gente, geralmente são os autônomos. Exemplos aqui de contribuintes individuais. Pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser uma costureira, um pintor. Todas aquelas pessoas ali que trabalham por conta própria, seja por conta própria como autônomo ou prestando serviço também para a empresa de forma individual. Contribuintes individuais, vocês pagam o INSS por conta própria, a responsabilidade do recolhimento é sua, tá? E com exceção ali daquelas pessoas ali que trabalham como contribuinte individual após abril de 2003, que é a empresa que tem essa obrigação de fazer o recolhimento para vocês. Mas de qualquer forma, vocês são obrigados a pagar o INSS, tá? Só muda a questão aí de quem é que tem que fazer o recolhimento. Vocês estão entendendo, né, gente? Inclusive, é muito importante que você aí, contribuinte individual, conheça as alíquotas, né? As alíquotas de contribuição são muito importantes para você que paga o INSS por conta própria. E se você quiser saber mais, quiser aprender aí as estratégias referente a cada alíquota, vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é muito importante para vocês. Já os trabalhadores avulsos, eles prestam serviço a uma ou mais empresas, tá? Essas pessoas aí, elas não têm um vínculo empregatício ali estável com nenhuma empresa. Elas podem estar prestando serviço ali para uma ou mais empresas. E elas têm um órgão gestor de mão de obra ou possuem um sindicato ali da categoria. Inclusive, quem faz o recolhimento do INSS para esses trabalhadores avulsos são o próprio sindicato ou esse órgão gestor de mão de obra. Então, a responsabilidade ali é de outra pessoa fazer o recolhimento para você e não sua aí que trabalha como trabalhador avulso. Exemplos aqui de trabalhadores avulsos são os conferentes de carga portuária e também os vigilantes de embarcações. E lembrando que os trabalhadores avulsos, eles podem estar prestando serviço ali em meio urbano e também em meio rural. E finalmente chegamos aqui aos segurados especiais. Os segurados especiais são aquelas pessoas que trabalham ali em regime de economia familiar ou de forma individual na roça, gente. Essas pessoas podem ser o produtor rural, que tem ali até 4 módulos fiscais de terra, podem ser os extrativistas ou os pescadores, que possuem uma embarcação ali de pequeno porte ou nem possuam essa embarcação. Para ser classificado como segurado especial, você tem que estar nessas condições, tá bom? Você trabalha em regime de economia familiar, que significa o quê? Para sua própria subsistência ou também para a subsistência da sua família. É muito importante que vocês saibam disso. Os segurados especiais não têm obrigação de pagar o INSS de forma mensal. Sabe aquela contribuição mensal? Eles não têm. Eles são classificados aqui dentro dos segurados obrigatórios, mas eles não fazem pagamento de forma mensal. Porém, se eles
eles quiserem participar de outros tipos de aposentadorias com determinadas vantagens, como por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição ou conseguir uma aposentadoria maior dentro da aposentadoria por idade, eles devem fazer sim e podem sim fazer um pagamento por fora, tá? De forma facultativa, como contribuinte individual, tá? Tem um código específico para vocês e existe um código específico para vocês aí que desejam fazer esse recolhimento de forma mensal para ter esses outros benefícios, mas vocês não são obrigados a fazer esse recolhimento mensal. O que acontece? A alíquota que desconta aí dos seus produtos comercializados, quando vocês fazem alguma venda aí dos seus produtos, essa alíquota que hoje está em 1,3%, que já é o próprio desconto junto ao INSS. E quem tem a obrigação de fazer esse desconto dessa alíquota é quem está comprando os seus produtos, quem está adquirindo esses produtos que vocês estão comercializando. E como vocês não fazem essa contribuição de forma mensal, mas são classificados dentro dessa espécie de segurados especiais, vocês apenas precisam comprovar o seu exercício aí dentro dessa espécie de segurado especial, tá bom? Para poder solicitar aí algum benefício previdenciário, seja aposentadoria, seja um auxílio-doença, por exemplo. Exemplos aqui de segurados especiais são os produtores rurais, né, que pode ser um meeiro, um parceiro, um comodatário, os próprios pescadores, os extrativistas, todas essas pessoas aí que trabalham de forma individual ou em regime de economia familiar, normalmente aí é na roça, né, gente? Gente muito boa esse pessoal aí de segurado especial. E eu gosto muito dos segurados especiais, gente. Inclusive, eu vou trazer um vídeo bem específico para vocês, que tem várias regrinhas aqui que te classifica ali como segurado especial, mas tem outras regras que pode te tirar dessa classificação da espécie de segurado especial e vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Podem ficar tranquilos que eu vou trazer vídeo aqui para vocês. Mas agora nós chegamos num ponto muito importante desse vídeo, que é saber exatamente sobre a presunção de recolhimento junto ao INSS. Que é isso, Ana Paula? É o seguinte, gente, tem uma diferença ali quando você é obrigado a fazer o recolhimento junto ao INSS e tem uma diferença quando é a outra pessoa que é obrigada a fazer o recolhimento junto ao INSS. Tem essa diferença no momento que você for pedir a sua aposentadoria, porque pode acontecer algum problema aí e você vai precisar saber dessa informação. É o seguinte, para essas pessoas que eu citei aqui, para essas espécies que eu citei, que não são obrigadas a fazer o recolhimento junto ao INSS, né? Elas têm a obrigação de pagar, mas quem tem a obrigação de fazer o recolhimento é o seu patrão, ou essa terceira pessoa que você presta o serviço. Tem uma coisa que se chama presunção de recolhimento. O que significa isso? Caso aconteça alguma coisa, essa pessoa não faça o recolhimento ou até recolhe e não faça o repasse para o INSS, você aí não pode ser prejudicado por isso. Vocês não concordam comigo? O INSS também concorda. Vamos supor que ela fez o recolhimento e não fez o repasse, ou até mesmo não fez o recolhimento para o INSS, ela tem por obrigação fazer o recolhimento. E se ela não fez esse recolhimento ou não fez o repasse, você não pode sair prejudicado de jeito nenhum. Vai acontecer o seguinte, você aí, que não pode ser prejudicado, vai precisar apenas fazer a comprovação do seu vínculo empregatício e também de quanto que você recebia nessa determinada época aí, caso ocorra este fato com você, tá bom? Por isso que é muito importante saber aí quem que tem a obrigação de fazer o recolhimento. Se a obrigação não for sua, você não pode ser prejudicado por isso. Mas se a obrigação, a responsabilidade de fazer o recolhimento é sua, aí sim, quem responde aí é você, tá? Você que vai ser o responsável pelo recolhimento junto ao INSS, caso você não faça, ou fez de forma errada, ou aconteceu alguma coisa, você vai precisar comprovar de forma efetiva esses recolhimentos, né? Você vai ter que apresentar os carnezinhos, caso você seja contribuinte individual, vai ter que apresentar comprovantes ali de que você fez mesmo essa contribuição aí, esse recolhimento junto ao INSS. Tá vendo a diferença? Então, em um caso, você sai prejudicado porque a responsabilidade de recolhimento é sua. Em outro caso, você não pode sair prejudicado caso a pessoa não faça esse recolhimento por você, tá bom?
bom? Então, vocês têm que saber separar essas informações aí quando for pedir sua aposentadoria, e caso aconteça alguma coisa, vocês têm que estar cientes dessa informação, gente, porque acontece muito da empresa não fazer esse recolhimento ou esse repasse e a pessoa não sabe dessa informação e fica sem o compro daquele determinado período. Não fique sem este período para a sua aposentadoria. Então vamos ver se vocês ficaram craques, hein? Quem tem presunção de recolhimento, que não podem sair prejudicados aí, caso quem seja o responsável pelo recolhimento não faça o recolhimento ou até mesmo não faça o repasse junto ao INSS. Quem são? Quais espécies? Empregados, trabalhadores avulsos, empregados domésticos, segurados especiais e os contribuintes individuais que prestam serviço para a pessoa jurídica a partir de abril de 2003. Esses são os segurados que não podem sair prejudicados caso aconteça alguma coisa aí. E quem não possui presunção de recolhimento, ou seja, que são obrigados a pagar o INSS e são responsáveis pelo seu próprio recolhimento, são os contribuintes individuais e também os contribuintes individuais que prestaram serviço para a pessoa jurídica até março de 2003. Essas pessoas aqui, se acontecer qualquer coisa ali no momento da sua aposentadoria, elas têm sim que comprovar esse efetivo recolhimento, porque a responsabilidade do recolhimento era delas. E eu vou gravar um vídeo específico para cada espécie que eu citei aqui, porque tem muita coisa legal aí para você saber. Se você ficou até o final desse vídeo, aproveita para compartilhar essa informação, gente, porque essa informação aqui é de suma importância para você aí que está pagando INSS e quer saber questões básicas, mas que são muito importantes na hora aí de você solicitar a sua aposentadoria. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever e já deixar o seu like caso você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês, agradeço muito por você ter ficado aqui até o final. Fique com Deus. Tchau, tchau.